Vamos ler, irmãos, a palavra no livro dos Salmos, no capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Diz aqui no texto: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda da justiça, por causa dos que me andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Desejo, anseio, busca, vontade, esperança, enfim, direcionada a estar na presença de Deus. Salmista Davi era um apaixonado pelas coisas de Deus, era um homem totalmente entregue às coisas de Deus, vivia muito intensamente a sua fé, em alguns momentos de forma até um tanto quanto exagerada, pelo menos aos nossos olhos, mas nunca era demais para ele. Ele sempre estava adorando, ele sempre estava buscando a Deus, enfraquecido, fortalecido, vitorioso ou derrotado em alguma situação. Nós temos arrepios quando fala na igreja sobre a palavra perder, derrota, morte. Parece que os crentes vão viver, vão ficar para semente, né? Ninguém vai morrer. E é isso que vai adoecendo a nossa fé, porque as coisas depois acontecem de formas diferentes, mas não diferentes à naturalidade, diferentes à concepção que nós criamos na nossa mente, que eu só tenho que ganhar, eu só tenho que estar por cima, eu só tenho que ser o melhor. E na vida real, não é assim. Davi também aprendeu, perdendo o filho, perdendo a saúde mental, quando ele teve que ele passou por aquele grande processo depressivo, pelos erros que ele cometeu no seu governo, com as pessoas, com aqueles que estavam próximos, os acertos, como ele fez com o filho de Jonatas, neto de Saul, Mefibosete, quando mandou tirá-lo de Lodebar. Ele era a expressão total e absoluta de como o ser humano é frágil,
de como o ser humano precisa de Deus em todo o tempo. Nós não somos robôs, irmãos, máquinas programadas para pensar e para fazer coisa X ou Y com exatidão. Existe em nós uma liberdade de criação, de ação, de reação na nossa maneira de viver. E quando nós passamos a colocar em nós um peso que foge do que é natural, existe responsabilidade, existe temor a Deus, existe testemunho, existe cuidado, existe a prudência. Mas lembremos-nos do que a palavra nos recomenda: simples como a pomba e prudente como a serpente, nem muito salgado, nem muito sem sal. Entende, irmão? E quando nós passamos esse limite, a nossa alma adoece na presença de Deus. A nossa alma se entristece de sobremaneira, ao ponto de muitos que eu não saberia enumerar para os irmãos, terem deixado das coisas de Deus. E o Senhor manda a sua palavra para avisar a sua igreja: não se cobre tanto. Não ponha um peso em cima de você que você não poderá carregar, assim como você não deve pôr um peso no teu próximo, naquele que está perto de você. Principalmente nós que estamos diante do povo de Deus, temos que clamar ao Senhor para que Deus coloque em nós sempre um olhar de misericórdia. E muitos irmãos dizem: mas irmão, então a igreja vai virar uma bagunça. Só se ela não for a obra de Deus, porque se ela for a obra de Deus, o Senhor sempre colocará todas as coisas no lugar. Irmão, e esse peso adoece uma família, adoece uma congregação, adoece uma igreja inteira com todas as suas unidades, e tira o reino de Deus de muitas famílias, porque quando a igreja fracassa na sua missão de salvar almas, de levantar pessoas, de ajudar pessoas, de fazer com que os sonhadores tornem-se realizadores dos sonhos que então sonhavam, quando ela falha nessa missão, muitos que nada têm a ver com o problema X ou Y, também se enfraquecem, porque querendo ou não, as pessoas colocam na igreja certa credibilidade, e colocam na igreja uma referência da sua fé. Aí muitos dizem: é porque estava ligado no homem, é porque estava ligado na placa. Não é bem assim, irmão. Teoria é uma coisa, prática é outra. Imaginemos nós, se eu chego aqui para a Irmandade do Alphaville e falo: então, irmãos, queria dizer para vocês que agora essa igreja aqui vai se tornar uma boate. Nós vendemos o imóvel para uma boate. Mas tem um monte de igreja aí para você servir a Deus. Não vai ter problema nenhum. É razoável? Você acha que eles vão falar: irmão, que legal, quando Deus preparar, nós vamos vir aqui na boate também? Não vai, irmão. Não vão. Porque a referência de igreja para eles é essa aqui. É a casa deles. É onde eles se congregam. É onde eles servem a Deus. Onde eles trazem seus filhos, onde eles fazem as suas orações, onde eles foram batizados. Ah, irmão, mas o fogo vai consumir tudo. Irmão, mas até quando nós vamos ficar com essa ignorância, com essa balela, com essa conversação fiada? É de uma pobreza cultural, de uma pobreza de espírito. A palavra de Deus é tão rica, é tão nobre, é tão suave, é tão maravilhosa, e nós colocamos um peso, nós fazemos ela rústica, ela grosseira, beira a ser grotesca a maneira que nós colocamos a palavra na vida das pessoas, uma palavra ameaçativa, uma palavra punitiva, uma palavra castigadora, um Deus mal-humorado, um Deus rancoroso, um Deus frustrado, um Deus infeliz. Não, irmão, o Senhor ama a nossa alma. Ouvimos ontem a palavra que Deus deu ao servo de Deus, irmão N, falando sobre imagens, esculturas, falando para mandar de tomar cuidado com isso, e ainda teve todo o cuidado de dizer: irmão, nós não estamos falando quanto a obras de arte, quanto a esculturas, quanto a história da humanidade desenvolvida na arte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de fé que transcende o que é tangível, que ultrapassa a nossa compreensão humana. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, o Senhor tem que ser a luz da nossa vida.
tem que ser a luz da nossa existência. E eu vou dizer aos irmãos como é verdade isso aqui. O que nós falamos aqui, conjecturamos sobre a igreja física, matéria. Olha o que ele diz no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós não viemos aqui só buscar coisas materiais, nós viemos aqui também buscar conhecimento, instrução, revestimento espiritual, unção e tantas outras coisas, como os obreiros fizeram na noite de ontem, estiveram aqui reunidos, orando. Quando eu fiquei sabendo eles já estavam para vir, eu muito me alegrei, tenho absoluta certeza que oraram pela minha vida, oraram pela vossa vida, oraram pelos cultos online. Está aqui, irmão, a nossa referência, a nossa casinha, o lugar onde nós nos congregamos. A gente vê a Irmandade do Alphaville, eles subindo a rampa aqui. Eu convido você, chega um dia mais cedo no culto e fica aqui na porta um pouquinho para você ver eles chegando, parece um bando de passarinho. Vão chegando, vão estacionando o carro, é puxando criança para uma mão, é carrinho de bebê na outra, é o velhinho com uma cadeira de roda, um outro com uma muletinha, o outro o casalzinho de mão dada, a coisa mais bonita de ver. Vão chegando, vão entrando, vão ocupando os seus lugares, vão ajoelhando, fazendo as suas orações, um glória a Deus aqui, um glória a Deus acolá, a organista fazendo meia hora, glória ao nome do Senhor, e aquela coisa gostosa de família reunida, de todos juntos, numa mesma comunhão, quando podia, era um beijo para cá, um abraço para lá, um aperto de mão, um aconchego. Irmão, que saudade, tudo bem, tudo bem. Irmãos, os nossos jovens estão começando a namorar aqui entre eles, coisa bonita de ter um músico, uma musicista, começaram a namorar esses dias, vieram falar comigo no domingo à noite. O Rodrigo queria falar com o irmão, queria que o irmão desse uns conselhos para nós. Tá bom, filha, aí conversamos um pouquinho, foram embora, o casalzinho felizinho, ele é músico, ele é musicista, olha que coisa boa. Irmandade, glória a Deus. Essa palavra é santa, irmão, e vai trazer libertação na nossa vida, vai trazer libertação na nossa casa, vai trazer libertação no ministério de alguém, na vida de alguém, no casamento de alguém. Aqui mesmo ele disse, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, estão ao meu redor, esperando a minha queda, torcendo pela minha queda, maquinando a minha queda, tentando me destruir. Irmão, irmã, não tema nada, no nome do Senhor Jesus, fica firme na palavra de Deus, fica firme no amor de Deus pela tua vida. O teu adversário pode levantar quantas vezes for contra ti, ele vai cair todas elas no nome do Senhor Jesus. Esse amor que nós estamos pregando, essa proximidade, essa cumplicidade, esse cuidado de Deus, transcende o amor de pai e mãe. Está aqui no verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, quando eles falecerem, partirem dessa terra, o Senhor me recolherá. Bendito seja Deus. Por mais que teu pai te ame, por mais que a tua mãe te ame, em algum momento, obrigatoriamente, até não é por vontade, mas pela lei natural da vida, eles te deixarão. Eles me deixarão, infelizmente, mas saiba que o Senhor estará contigo todos os dias da tua vida, que o Senhor estará cuidando de você, o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo para você. Em nome de Jesus Cristo, recebamos a luz da boa palavra de Deus no nosso coração, recebamos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amados irmãos, e permita, Deus, que essa palavra entre com poder e glória nos corações que estão assistindo ela agora. Permita, Deus, você que está chegando agora na live, que possa ser tomado por essa unção, que possa ser tomado por essa graça. Não exija tanto de você, não coloque tanto peso sobre a tua casa, servo de Deus, sobre a tua casa, serva de Deus. Amanhã os teus filhos serão maiores, serão independentes, e eles tomarão, irmãos, a adversidade, aversão à obra de Deus, porque você empurrou goela abaixo a eles o evangelho, empurrou goela abaixo a eles a religião, e na primeira oportunidade que tiver, eles se libertarão. A religião de Deus, irmão, a religião verdadeira, a fé verdadeira, ela não aprisiona, ela liberta. Eu não temo a Deus porque eu tenho medo, eu estou preso a temer a Deus, porque senão Ele me castigará, até porque Deus não castiga ninguém. Deus só dá a nós o resultado daquilo que nós fizemos.
Eu temo a Deus porque eu amo ao Senhor. Eu amo a Deus. Eu respeito, meu Deus, e assim você, irmão, essa concepção de fé precisa ser mudada na nossa vida, bendito seja Deus, precisa ser mudada nos nossos corações. Queridos irmãos, nessa noite de terça-feira, muita coisa maravilhosa Deus está fazendo, muita glória de Deus está sendo derramada sobre a igreja, em todas as partes do país, as nossas igrejas que nesse momento estão paradas, toda a irmandade parada para assistir o Santo Culto online, os servos de Deus anciães, cooperadores, diáconos, cooperadores e jovens, músicos e musicistas, irmãs da piedade, tantos outros que ocupam cargo na obra de Deus. Depois a gente vai recebendo as mensagens, irmãos, estávamos no culto, nós aqui em Sorriso estávamos no culto, nós aqui em Alta Floresta estávamos assistindo o culto no Mato Grosso, nós em Campo Grande, nós em Dourado, nós em Naviraí, e irmão, numa infinidade de lugares, assistindo a palavra. Igreja de Deus, no nome do Senhor Jesus, receba a luz da palavra sobre a tua vida, as portas fechadas se abrirão, principalmente as portas do entendimento, as portas da compreensão da palavra, da graça de Deus em nós. Então, querido irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus, dá glória a Deus aí através da live, louva ao Senhor, comenta aí: Senhor, Tu és a luz da minha vida, e essa luz maravilhosa que a palavra diz que quem anda na luz não tropeça, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Que toda a escuridão, que todo o temor do adversário, do inimigo, seja repreendido na tua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Que a luz da palavra de Deus caia sobre nós. Não tema nada, o Senhor é contigo. Não tema nada, porque a proteção de Deus estará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua cabeça. Seja ungido em nome do Senhor dos Exércitos, minha irmã. Seja ungido, meu irmão, em nome do Senhor dos Exércitos, porque nada contrário à vontade de Deus prevalecerá na tua vida. Nada que se levantar para tirar a tua alegria prevalecerá na tua vida. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés para agradecer ao Senhor por esse culto que tu nos tem preparado. Os nossos corações estão felizes, Senhor, porque o teu povo se ajuntou para glorificar o teu santo nome. Louvado seja Deus, que em tudo o Senhor foi conosco, a tua mão amiga de misericórdia também esteve sobre nós. Senhor, queira abençoar a nossa irmandade em toda parte, que todos possam guardar a sua palavra, que todos possamos, Senhor, sentir ela trabalhando, ela fervendo no nosso ser, nos animando, Senhor, a crer em dias melhores. Bendito seja Deus. A crer, ó Pai maravilhoso, que quando estamos junto do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Dá-nos mais um hino, despeça-nos na paz de Deus e faze-nos meditar nos teus cuidados e no teu amor. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos.